Opa, Felipe Fontoura por aqui, falando do canal Dev Samurai. E hoje eu estou nesse vídeo que é um vídeo um pouquinho mais longo para te contar uma história. Na verdade, é uma história que eu não me orgulho muito, porque é uma história em que eu fiz uma coisa bem errada, que logo depois ao longo da história você vai entender o que eu fiz e que eu me envergonho muito disso, e que logo depois eu reparei o meu erro porque eu causei prejuízos financeiros a uma empresa. E para você poder entender um pouquinho o contexto dessa situação, pensa na seguinte história, pensa na seguinte situação. Imagina que você está indo viajar com você mais dois amigos e vocês vocês amigos contrataram um pacote turístico para o Nordeste, por exemplo. No nosso caso foi para Maceió. Então, três amigos solteiros. Na verdade, eu já namorava a minha atual esposa hoje, era, se não me engano, até noivo dela. Mas mesmo assim, eu e mais desses dois amigos estávamos indo sozinhos. Isso que eu quero dizer com solteiro. Sozinhos nessa viagem. Na época não tinha filho, não tinha nada e ganhava muito bem porque eu trabalhava em indústria, dava algumas consultorias e eu tinha, se eu não me engano, 23 anos. 23 anos, mais ou menos. Não lembro se era 23 ou 24, não lembro muito bem quantos anos era. Bom, mas isso não interessa. Então, voltando, imagine que você está indo contratar um passeio turístico, um pacote turístico para o Nordeste, aquela coisa bacana, você e seus camaradas, e pega o avião, vai para lá e chega no hotel e daí começa aquele zum zum zum, começar a bater telefonema, fazer telefonema para outros estados, começa a pedir alguns pratos diferentes, pedir para a camareira levar garrafa de uísque para o quarto e fazer aquela coisa que normalmente quando você tem 20 e poucos anos você gosta de fazer, bagunça, no bom sentido. E daqui a pouco eu comecei a observar tudo aquilo lá, eu sou uma pessoa observadora, eu gosto de observar algumas coisas de longe, comecei a observar e pensar o seguinte: cara, quanto que vai ficar essa conta? E apesar de eu ganhar bem na época, eu não me sobrava muito dinheiro, porque eu sempre gostava de comprar coisas caras, coisas malucas. Nessa época, para você ter uma ideia, eu tinha comprado até um carro antigo, um Maverick 1978, Ford, o GT, uma edição lá um pouco diferente. E eu fazia umas coisas muito malucas assim com o meu dinheiro. Hoje, só para você entender, eu não faço mais. Tá? Eu tenho consciência dessas coisas. Mas voltando, eu vi toda aquela situação acontecendo, vi todo aquele pessoal pedindo, e eu somando a conta na minha cabeça, a conta não batia porque eu tinha levado pouco dinheiro, tinha ido com pouco dinheiro para a viagem, eu não tinha cartão de crédito, e eu comecei a fazer algumas contas na minha cabeça, via tudo aquilo não batia, e eu fui na recepção, fui pedir um extrato e levei para os meus colegas, levei para os meus colegas lá de quarto, lá para os meus amigos. E eu mostrei o seguinte, falei, cara, olha isso aqui, a gente não consegue pagar, você tem dinheiro? Um falou, não. Eu olhei pro outro, você tem dinheiro? Não. E aí, como é que a gente vai fazer? E os caras, no bom português, tocou dane-se, para não falar uma palavra um pouco mais feia. E dali, terceiro, quarto, quinto dia, a conta não fechava de verdade. E eu fiquei um pouco desesperado, porque apesar de saber que a gente poderia negociar aquilo no final da viagem, eu me sentia profundamente incomodado por ter contraído aquela dívida, aquela conta e não poder pagar. Então o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando em como resolver aquela situação, então pensei, bom, eu vou propor para o hotel Lava Prato, trabalhar de graça aqui no hotel por um mês para pagar essa conta, e a conta estava bem alta. Se eu não me engano, a conta já no segundo dia já estava ultrapassando 1.000 e poucos reais, indo para 2.000, e eu fiz uma projeção simples ali e eu percebi que no final ia dar mais ou menos uns 5.000 reais, e realmente eu não tinha esse dinheiro. Então, o que eu fiz? Um dia pensando,
eu acessei o computador de recepção. Todo hotel ali normalmente tem uma área de computador para os turistas ali descarregarem as fotos, né? Nessa época não tinha assim celular, então tinha uma grande quantidade de câmeras fotográficas, aquelas câmeras tipo Cybershot que você comprava e tinha um cartãozinho de memória que daí você tinha a opção de descarregar no CD. E daí você pegava esse CD e levava para sua casa e depois, sei lá, fazer o que você queria com esse CD. Não, pois bem, eu sentei nesses computadores sem a mínima ideia de como resolver esse problema e comecei a digitar lá os computadores e comecei a vasculhar a rede. E aí, onde toda a história começa. Comecei a vasculhar a rede e descobri um nó, né, um endereço IP que tinha um servidor Windows rodando. E eu comecei a investigar esse servidor Windows, vi que ele tinha algumas pastas de compartilhamento abertas, sem senha, e comecei a vasculhar. Daí eu pensei o seguinte, bom, vai que esse computador ele tem o banco de dados, né, de cobranças do hotel, sei lá, um banco de dados do sisteminha que rodava ali no hotel, tanto do sistema de ligações telefônicas, quanto do sistema ali da recepção, de cobrança, do bar também. Então eu comecei a investigar, comecei a olhar tudo isso daí e eu me peguei o seguinte, bom, se ele tem alguns compartilhamentos, né, para quem é de Linux, para quem conhece um pouco mais sobre Unix, esse protocolo chama Samba, não é Samba brasileiro, é Samba, e é um protocolo bastante comum de compartilhamentos Windows. Então você tem lá uma pasta e você compartilha essa pasta e o nome desse protocolo é Samba. Daí eu pensei o seguinte, bom, se ele tem uma pasta, um protocolo Samba aberto, pode ser que ele tenha fechado algumas e vai que nessas pastas eu tenho o banco de dados compartilhado. Sei lá, comecei a investigar. Investigando mais uns 15, 20 minutinhos, baixei um programa lá que eu tinha, na verdade que eu já conhecia, que listava todos os usuários daquele servidor Windows. Então rodei esse programa e descobri que tinha lá um usuário que ele tinha um certo superpoder, vamos dizer assim, e eu comecei a digitar, baixei também todos os compartilhamentos. O protocolo Samba é um protocolo um pouco fraco, por quê? Porque ele expõe algumas informações mesmo sendo informações protegidas, como por exemplo o nome do compartilhamento. Ele compartilha o nome da pasta e depois ele fala o seguinte, olha, essa pasta está protegida por senha. Por que fizeram assim? Não sei, tá certo? A gente teria que entrevistar a pessoa que projetou, mas isso não vem ao caso. Então, descobri esses compartilhamentos, descobri o nome dos usuários que tinha nesse servidor e comecei a fazer alguns testes. Então, peguei um desses usuários, tentei me logar nessa pasta, ele pediu a senha, óbvio, e eu tentei adivinhar algumas senhas. E o mais engraçado é que a primeira senha que eu digitei foi a senha que era, né, e tinha senha. Qual era? O nome do hotel. O nome do hotel. O nome então era assim, o usuário, acho que era Alessandra, até hoje eu me lembro, e o nome e a senha era o nome do hotel. Então eu digitei e caí lá. Daí nessa hora você entra em êxtase e é uma coisa que você não consegue parar, porque você consegue fazer quebrar a primeira segurança, que foi o Samba, né? A segunda segurança, que foi essa questão de usuário e senha. E daí eu comecei a vasculhar nessa pasta que estava compartilhada e achei o bendito banco de dados. E esse banco de dados era um banco de dados que era bastante usado em Delphi, se eu não me engano era o Firebase, né? Disso aí eu não lembro muito bem, mas era um banco de dados assim, que era um banco de dados bastante simples que já vinha com Delphi. Então o que você fazia? Quando você queria fazer um programa, nessa época a web ainda não era muito legal para fazer sistemas, tinha bastante coisa, mas o mais comum era você fazer o quê? Você fazia um programinha em Delphi, você colocava esses programinhas para rodar nas máquinas e você compartilhava uma pasta no servidor Windows, onde esse banco de dados ficava. E a engine ali do banco de dados ficava armazenado dentro do seu programinha Delphi. E era bastante interessante, que funcionava bem. Então você compartilhava lá, e esses programas funcionavam em rede, vamos assim dizer, e o banco de dados ligando entre eles. E eu descobri onde estava o banco de dados. Baixei o banco de dados naquela maquininha que estava lá
do hotel, né? Aquela máquina lá que eu estava usando da recepção. E tudo isso 2 horas da manhã, o cara ali que estava na recepção, numa recepção 24 horas, olhando meio torto assim, né? O que esse cara tá fazendo 2 horas da manhã abrindo essas telas todas estranhas aí? Parecia até um negócio de filme. E daí eu baixei o banco de dados e eu não tinha como abrir esse banco de dados. Por quê? Porque ele é um arquivo binário. Como assim um arquivo binário? Um arquivo que você abre, clica lá e não dá para perceber. Você precisa de um programa para conseguir consultar. E pela extensão dos arquivos eu já sabia que era o banco Firebase. Por quê? Porque eu trabalhava muito com Delphi nessa época. Eu preferia usar o Delphi do que o Java, porque nessa época o C# ainda estava engatinhando. O que a gente tinha era o Visual Basic, que era as primeiras versões do Visual Basic, 5, versão 5, 6, que foi as versões melhorzinhas do Visual Basic, e mesmo assim era uma porcaria. Aliás, o Visual Basic só foi começar a ficar bom depois do .NET, que daí eles unificaram, fizeram uma virtual machine única. Bom, voltando à nossa história, à nossa situação. E eu estava lá, baixei então o client Firebase, levantei um mini banco de dados e peguei aquele arquivo que eu baixei do servidor e colei por cima daquele banco de dados que eu estava fazendo consulta. E ali eu abri aquele banco de dados e adivinha, ele abriu um prompt perguntando qual que é o usuário, qual que era a senha. E o usuário, todo o banco de dados ele vem com um usuário padrão, que é o usuário administrador. Por exemplo, o banco de dados MySQL vem com o usuário MySQL, Postgres vem com o usuário, acho que Postgres também, e do Firebase, se eu não me engano, era o usuário Administrator, não lembro muito bem. Mas a senha desse banco de dados padrão era Master Key, Mão e Kzão, M maiúsculo e K, Master Key. E digitei o nome lá, Administrator, do administrador que eu não lembro muito bem, mas a senha padrão era Master Key, e adivinha? Entrou! Né? Eu falei assim, caramba, olha só, que negócio maluco, consegui entrar, localizei facilmente as tabelas, porque por incrível que pareça o banco estava muito bem modelado, e obrigado ao programador que modelou esse banco, e acessei a tabela e comecei a puxar pelos números de quarto, logo entendi a estrutura, e adivinha, consegui achar o nosso quarto, e todas as nossas despesas estavam lá. Eu fiquei bastante extasiado por ter conseguido chegar até aquele passo, apesar de ser passos bastante simples e não envolver nenhuma técnica mirabolante e complicada, como a gente costuma ver nos filmes, aqueles caras de capuz, num quarto escuro, digitando um monte de programas, sei lá, de comandos malucos, tipo estilo Matrix, né? Quando a Trinity vai tentar invadir o prédio da Matrix, usa até o SSH, usa um Linux, os comandos meio cabulosos lá. Isso no filme Matrix. Eu sou fã do filme. Por isso que eu sei. E daí peguei, e daí qual foi o próximo passo? Eu mapeei essa pasta naquele computador da recepção e fiz esse client Firebase se conectar lá. Conectando lá, eu fiz os comandos de update. Então a minha ideia era fazer o seguinte, eu vou pegar todas as comandas em que tem sei lá, 3 bifes, por exemplo, a milanesa, que era o que os caras pediam toda hora, 3 bifes a milanesa, e vou colocar somente um bife a milanesa. Daí o que vai acontecer? A minha conta vai diminuir, porque na época que eu estava lendo um outro livro, eu era viciado em assuntos sobre segurança e hacking, sobre o livro do Kevin Mitnick, um livro de engenharia social, e eu sabia que ia ficar um pouco estranho, um grupo ali de pessoas, imagine o cara da recepção vendo você consumir tudo aquilo e daqui a pouco a conta dá zerada. Então eu pensei nisso e fiz um comando de update nessa tabela e coloquei todos os valores lá de pedidos para a quantidade de pedidos para confirmei e daí fechei lá, fiz o update fui dormir bastante, de novo, envergonhado, não é da minha índole, não é do meu caráter fazer esse tipo de situação, mas eu não tinha muita escolha. E é óbvio que os fins não justificam os meios, igual a história do Robin Hood, não justifica ele roubar para dar aos pobres, porque roubar é errado. Eu fui para o quarto, bastante chateado, e os meus colegas estavam lá,
E daí no próximo dia da recepção, no amanhecer, eu fui lá na recepção, pedi a conta e adivinha, a conta tava lá, acho que não me engano, 300 ou 400 reais, coisa assim, tipo, devia ser uns 30% do valor da conta atual. E os caras foram uma loucura, né? Os caras estavam comigo, pô, você é um hacker foda, né? Você é um cara... E nessa hora você se orgulha de ser nerd, você se orgulha de ser hacker, porque você vê que tudo aquilo que você estudou serviu para alguma coisa, pro mal, aliás, né? Em vez de ser, ou pro bem, naquela situação. E daí os caras ficaram empolgados, então agora vamos pedir agora, em vez de 2 garrafas de uísque. Eu falei, não, para com isso, se vocês continuarem pedindo, eu não vou mais fazer isso, eu vou falar que a gente não tem grana, e eu vou falar para cortar a conta do quarto, do hotel. E daí ok, passou um próximo dia, daí no segundo dia eu fui pedir a conta novamente, porque eu tava meio com medo, e magicamente o valor da conta tinha voltado ao valor original. Eu falei, o quê? Que estranho, né? O valor original, um valor que não era, eu tinha feito nessa hora todos os comandos, eu repassei todos os comandos na cabeça e vi que realmente não fazia sentido. Daí eu de novo usando engenharia social, do que eu havia aprendido no livro do Kevin Mitnick, se vocês quiserem eu deixo o link aqui na descrição. E na descrição aqui do vídeo. E daí eu perguntei pro cara da recepção, dei uma meio de nó cego, bom de você ser um especialista em computação, que se você se fazer por João sem braço, você fica passando igual todo mundo. Então você chega assim, pô, o que aconteceu, tal, que eu vi uns computadores, um zoom aqui, e o cara da recepção falou assim, caiu, teve uma chuva, e realmente teve uma chuva muito forte no dia anterior e queimou os computadores. Eu falei, queimou? Nossa, e aí, o que aconteceu? O que implicou, né? O que aconteceu? Foi uma correria, o garçom teve que, por exemplo, pegar todas as notas e lançar de novo. Daí eu falei, então foi por isso. Ele lançou novamente as notas fiscais no sistema e voltou ao valor original. Então eu corri de novo, não pensei 2 vezes, corri de novo ao computador lá da recepção e adivinha, o computador não estava mais lá. E eu perguntei para ele se o computador iria voltar, ele falou que não, porque estava em manutenção, tinha caído um raio lá, tinha dado uma descarga elétrica forte e queimou os computadores. E eu fiquei pensando assim, bom, agora ferrou, porque se eu não tenho mais computador para acessar, até sabia os procedimentos, senhas de cabeça, você fez uma vez, você sabe, mas eu não conseguiria mais ter acesso ao sistema. Então foi daí o que eu fiz, faltando 1 hora para a gente fazer o check-out do hotel, ou seja, fechar a conta, eu fui lá, bati na sala do administrador, fui lá na administração do hotel, bati lá e perguntei, falei o seguinte, olha, eu tô com dificuldade aqui porque eu não tô com dinheiro, eu preciso fazer uma transferência pelo internet banking e eu preciso usar o computador lá da recepção não pode e tal, do quiosque lá do espaçozinho que tem computador gratuito para usar também não tá funcionando, você deixa eu usar o computador aqui? E novamente eu pensei em todos os truques que eu havia aprendido no livro do Kevin Mitnick e o cara deixou usar. Só que esse computador que ele me deixou usar, ele ficava de frente, tipo assim, ele ficava aqui e ele conseguia olhar aqui a minha tela do computador. E eu levei esse outro colega meu, falei assim, para esse colega meu, pro Fred, eu falei, Fred, é o seguinte, cara, se você não distrair esse cara, ele vai ver que eu tô fazendo alguma coisa. Então o que eu fiz? Abri uma tela do Banco Real, nessa época existia o Banco Real e depois acabou se fudindo com o Santander, eu abri e eu falei pro Fred, Fred, fica conversando com esse cara que eu vou abrir umas telas de comando aqui meio estranhas. E daí eu abri rapidinho, parecia o Neo da Matrix, já que eu gosto da Matrix, e foi muito emocionante. Minha boca secou, meu coração foi a 1000 por hora e aquela coisa maluca, digitei. Acho que eu nunca digitei tão rápido na minha vida. Fiz o mesmo procedimento, bati o Enter, funcionou. E fechei a tela, falei obrigado pro cara, fui lá na recepção, bati a conta, paguei lá, deu uns 300, 400 reais, fechamos a conta rapidinho, meu coração na boca, ainda tendo aquela sensação do tipo, puta, a hora que eu saí pela porta, o cara lá da recepção vai falar, oi, calma aí, volta aqui, sua conta tá errada. E eu tô dando risada, mas não me orgulho disso. E fomos embora. E eu só fiquei aliviado na hora que eu cheguei em casa. Daí fora que tudo aquilo que eu dei conta do que eu tinha feito de errado,
e liguei pro hotel de novo, falei com meus amigos, falei assim, cara, é o seguinte, olha, o que a gente fez não foi certo, vamos ligar de novo para a recepção, lá para a administração do hotel, eu vou consertar o erro deles, vou arrumar esse erro de segurança e a gente vai pagar por isso. E daí a gente ligou lá na recepção do hotel, eu contei toda a história que aconteceu, contei o quanto o sistema deles era frágil e que eu estava disposto a consertar de graça e pagar minha conta para compensar qualquer tipo de dano financeiro que eu pudesse estar causando para a empresa. E o mais interessante é que ao fazer isso, o dono do hotel ele perdoou a minha dívida, desde que eu consertasse o programa e falasse qual era o problema para o programador que dava manutenção lá no sistema. E foi isso que eu fiz. E ele perdoou, pedi para ele mandar um recibo dessa conta paga, então a gente fez como se fosse uma permuta, olha, então eu vou fazer uma consultoria no valor do meu prejuízo, né, financeiro, a empresa, e você vai me perdoar. E foi assim que aconteceu. E por que eu estou contando essa história? Eu estou contando essa história, ninguém sabe dessa história até agora, nem as pessoas mais próximas. E por que eu estou contando essa história hoje? Para pegar alguns insights do que aconteceu nessa semana. Bom, primeiro insight, não saia com amigos beberrões sem que você tenha certeza que eles possam pagar a conta. Essa é a primeira lição que eu aprendi. Então saiu de casa, pergunta se o cara consegue pagar a conta e tem amigos responsáveis. Segunda, agora um pouco mais técnico, que eu fui fazendo o review depois. Quando você vai fazer um sistema, quando você vai fazer uma infraestrutura de rede, não deixa essa rede exposta, por mais que você acredite que aqueles usuários sejam leigos. Então, nunca acredita que o usuário é leigo. Sempre vai ter um usuário um pouco mais espertinho e o usuário vai fazer caca. Pode ser um engenheiro de segurança da Google, como já aconteceu comigo, um segurança de engenheiro da Google solicitou, ele fez um patch de segurança no meu sistema. Isso daí eu conto depois num outro episódio, mas tenha certeza daquilo que você está instalando, não desconfie do usuário, isole a rede. Como assim? Isolar é muito fácil, você pode fazer por endereço de máscara ou pode fazer o que é mais aconselhável de todas, é separar fisicamente essa rede. As redes não são conectadas. Então, nesse caso do hotel, o administrador do hotel podia ter pedido uma internet separada, né, para esse grupo de computadores que estavam lá na recepção, e daí fisicamente elas não estavam ligadas, não estariam ligadas. É bem interessante fazer isso, até aconselho. Se você não tem muita grana para fazer isso, separa pelo menos com máscara de IP. Segunda situação, não use servidores Windows mal configurados, principalmente. Se você puder, tiver a capacidade, usa Linux, que é bem mais seguro, né? Não é que ele é mais seguro, ele tem mais opções de configuração e você pode configurar. Não que o servidor Windows seja ruim, é que se você pega pessoas mal treinadas, né, ele pode deixar a configuração padrão. Segunda, política de senha. Nenhum sistema vai ficar seguro porque existem pessoas lá e pessoas são inseguras. Então, se você é um cara que você quer estudar sobre segurança, comece estudando primeiro sobre engenharia social e você vai ver o quanto os sistemas são inseguros. Eu vou deixar o link do livro do Kevin Mitnick, eu te convido a ler esse livro e ver as coisas que esse cara fazia, e esse cara é fantástico. Tem um outro livro também narrando a história de como ele foi preso, eu vou deixar esse livro também. Eu li os dois e li um terceiro dele que já foi um pouco mais fraquinho, que ele conta histórias de hackers, histórias da vida real. Como eu disse, eu sou viciado nesse assunto de segurança e já fiz outros hacks éticos, vamos assim dizer, em que eu invadia o sistema de segurança da pessoa e depois ajudava essa pessoa a consertar. E por que eu faço isso? Porque eu desenvolvo sistemas e eu sei que existem pessoas muito competentes em fazer hacking, em conseguir invadir sistemas. Então, a melhor defesa, óbvio, é o ataque. Então, se você faz sistemas, você precisa ficar ligado nisso. Então, voltando a essa questão de senha, nunca confie. Então, se você for fazer um sistema, instale uma política de senhas no seu sistema, como, por exemplo, você vai fazer um sistema administrativo, faça uma rotina no seu sistema que obrigue os seus usuários a trocar senhas de tempos em tempos e senhas fortes, como, por exemplo, usar letras maiúsculas, números, usar caracteres especiais e assim sucessivamente. Segundo, treine as pessoas que vão usar esse sistema
para que elas ficam desconfiadas a assuntos relacionados a usar, como por exemplo, eu fui na sala do servidor e usei o próprio computador do servidor. Isso é inadmissível. Se a pessoa que tivesse feito isso, ela deveria fazer um hack lá de metal, colocar o servidor lá dentro e trancar e falar o seguinte: olha, só eu tenho essa chave, ou deixar com uma pessoa somente. Acesso físico no servidor também é um fator bastante crítico na segurança de sistemas, na segurança de computadores, ok? Então, foi isso que aconteceu. Esses são os insights que eu deixo aqui com você. Como eu disse, essa é uma história que eu não me orgulho, tanto é que eu guardei por mais de 10 anos essa história, até contar para você, até contar publicamente, mas também eu tentei reparar, e eu acredito que reparei, porque o dono do hotel fica bastante contente comigo, de eu ter essa capacidade depois de oferecer ajuda. E é isso que eu recomendo você fazer. Se você é uma pessoa que gosta desse assunto de segurança, não faça maldade com os outros, porque isso acaba um dia voltando. Eu acredito muito nisso, muito do que você tem, o que você planta, você colhe o que você planta. Então, se você colhe sacanagem, você vai ter um dia um cara mais esperto que você. Só que se você gosta de segurança, um bom caminho é fazer o hack ético, né? Ou o white hat, que é o hacker ético. Ele é um cara que provê essas questões aí de, pô, achei uma falha no seu sistema, deixa eu te ajudar, né? E ele preza pelo conhecimento e não pela malandragem em si. Até porque você pode ser punido civilmente por esses atos. Por exemplo, eu poderia ter sido punido, né, caso fosse denunciado pelo hotel, pelo dono do hotel, por roubo, simples assim, tá certo? Por isso que eu não me orgulho disso. Eu fiz uma situação de desespero e depois eu reparei esse erro. Bom, é isso. Acho que esse vídeo já está ficando um pouco mais extenso do que eu imaginava, depois de contar essa história para você. E eu vou deixar alguns links aqui na descrição. Se você é um cara que gosta de assuntos de segurança, curtiu a história, clica nesse link, cadastra o seu e-mail lá para que eu passe mais assuntos de segurança para você. Mesmo que você talvez não conheça nada e tenha vontade de aprender e seja um cara mais avançado e queira pegar algumas situações assim de segurança um pouco mais elaboradas. Legal? Então eu fico com o meu vídeo aqui, me despeço de você. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por estar me acompanhando. Então se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse, e vídeos sacadas também, são vídeos curtinhos de 5 minutos que eu passo uma dica rapidinho. É o que eu chamo de vídeos dicas ninja, né, do canal Deg Samurai. Legal? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!